Finalmente, vamos discutir na disciplina de Fundamentos de Saúde aspectos que envolvem a identidade do profissional de saúde e sua relação com seu consumidor, ou seja, o consumidor do serviço do profissional de saúde. Então, vamos lá. O que é ser um profissional de saúde? Primeira questão: qual é a nossa relação com o cliente? Prestamos algum tipo de serviço? Vendemos coisas, organizamos, indicamos, compramos? O que significa ser um profissional de saúde? Bom, primeiramente, o que os próximos slides irão ilustrar que ser um profissional de saúde, sem dúvida, não é somente desenvolver uma atividade laboral lucrativa, mas sim o profissional de saúde está imerso em uma filosofia. Como é que um profissional de saúde se forma? Então, a palavra formar, colocar em forma, é o processo no qual um profissional de saúde especialmente se submete, onde adquire conhecimentos sobre aspectos fundamentais sobre o processo de saúde e doença, epidemiologia, cuidados e prevenção, além de filosofia da saúde, embasamento sobre técnicas, disciplinas básicas, noções sobre ciências, ciências biológicas, anatomia, funcionamento de órgãos e sistema, impacto de aspectos psicológicos e emocionais, contexto biopsicossocial. Conhecimento sobre avaliação, indicações e contraindicações sobre tratamento. Conhecimento técnico sobre os procedimentos e gerenciamento clínico. Biossegurança, ética e deontologia. Buscar a ciência ou o mais rápido e mais resolutivo que faz bem ao indivíduo, trazendo conforto e cura. Acima de tudo, o profissional de saúde, ele necessita de uma prática clínica muito embasada. Ele precisa, então, compreender a dinâmica do paciente, seu estado de saúde. Ele precisa entender a natureza do sofrimento humano. Ele precisa ainda compreender o tempo, o momento certo de empregar orientações ou mesmo intervenções terapêuticas, a fim de trazer o melhor benefício ao paciente e afastar qualquer risco possível. Então, são aspectos que envolvem a formação do profissional de saúde. São aspectos extremamente profundos, aspectos de que envolvem uma grande densidade na formação do profissional de saúde, que faz com que um profissional que tenha êxito nas suas intervenções necessite de um grande aprofundamento no estudo e na vivência clínica de pacientes. Para formar um profissional de saúde, existe a necessidade de uma prática clínica muito profunda, com experiência e troca de vivência com profissionais supervisores com larga experiência na área onde o profissional busca atuação. Mas de quem é o paciente? São muitos profissionais de saúde, mas de quem é o paciente? Então, todos os profissionais da área da saúde têm a obrigação de desejar o melhor para o seu paciente, mesmo que signifique encaminhar esse paciente para outro profissional. O importante, de fato, é o trabalho em equipe, obtendo assim a confiança do paciente como um cliente. Sim, evidências científicas são a base a qual devem considerar que precisamos direcionar os pacientes através da evidência científica para o melhor tratamento disponível. Então, de quem é o paciente? O paciente, ele é daquele que é mais indicado para o tratamento naquele momento. O paciente, ele precisa, a todo momento, que os profissionais de saúde estejam atualizados para que possam indicar o melhor tratamento disponível. Então, o paciente não tem dono. Né? O paciente, ele é dono da melhor alternativa terapêutica para ele e, com certeza, a melhor alternativa terapêutica está relacionada com a melhor informação disponível para o tratamento desse paciente. Então, nada melhor do que considerar, né, na filosofia do profissional de saúde,
o juramento de Hipócrates. Lembrando que na época de Hipócrates, todos os procedimentos de saúde eram feitos por médicos. E esses médicos muito pouco sabiam de biologia, muito pouco sabiam de anatomia, de clínica. A base da medicina, onde toda a saúde, porque toda a saúde era considerada parte da medicina e mais propriamente parte da filosofia, tem como sua identidade principal, então, o juramento de Hipócrates, que até hoje, né, fortalece, configura e formata a identidade dos profissionais de saúde no aspecto do valor moral e também ético. Então, vamos ler o juramento de Hipócrates e vamos analisar o quanto ele impacta nos valores dos profissionais de saúde, nas suas responsabilidades e também nas suas competências e sua atuação junto aos pacientes. O juramento de Hipócrates. Eu juro por Apolo, médico, por Esculápio, Ígia e Panaceia, e tomo por testemunha todos os deuses e todas as deusas, cumprir segundo meu poder e minha razão a promessa que segue. Estimar tanto quanto a meus pais aqueles que me ensinou esta arte. Fazer vida comum e, se necessário for, com ele partilhar meus bens. Ter seus filhos por meus próprios irmãos, ensinar-lhes esta arte, se eles tiverem necessidade de aprendê-la, sem remuneração e nem compromisso escrito. Fazer participar dos preceitos, das lições e de todo o resto do ensino. Meus filhos, os de meu mestre e os discípulos inscritos segundo os regulamentos da profissão. Porém, só esses. Aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. Ninguém darei com prazer nenhum remédio mortal, nem um conselho que induza a perda. Do mesmo modo, não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva. Conservarei imaculada minha vida e minha arte. Não praticarei a talha, mesmo sobre um calculoso confirmado. Deixarei essa operação aos práticos que disso cuidam. Em toda a casa, aí entrarei para o bem dos doentes, mantendo-me longe de todo dano voluntário e de toda sedução, sobretudo dos prazeres do amor com as mulheres ou com os homens, livres ou escravizados. Aquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade eu tiver visto ou ouvido, que não seja preciso divulgar, eu conservarei inteiramente secreto. Se eu cumprir esse juramento com fidelidade, que me seja dado gozar felizmente da vida e da minha profissão, honrado para sempre entre os homens. Se eu dele me afastar ou infringir, o contrário aconteça. Então, todas as afirmações aqui, as sentenças aqui proferidas por Hipócrates, que atravessaram todos os tempos até o momento atual, citam, né, explicitam os valores de um profissional de saúde, quanto à intenção de fazer o bem às pessoas, quanto o compromisso e o respeito aos seus mestres e também ao não ensino a leigos. Ser profissional de saúde, considerando o juramento, é uma filosofia, um estilo de vida. Um profissional de saúde nunca deixa de ser um profissional de saúde. Então, mesmo que ele se afaste da profissão, que ele venha atuar em outra área, ele continua sendo um profissional de saúde. Quando um profissional de saúde passa por uma formação, ele não mais vai enxergar a vida da mesma forma. Uma mente que é expandida por uma ideia jamais retorna para o lugar original. Isso acontece quando ocorre o processo de formação e introdução da mentalidade de ação, de comportamento de um profissional da área da saúde. O conhecimento. O conhecimento pode ser obtido pelo senso comum, por saberes das pessoas da comunidade, ideias e crenças da comunidade. O conhecimento pode ser baseado no empirismo, conhecimento empírico,
É um conhecimento baseado na experiência, na vivência e na experimentação, às vezes relacionadas a uma falsa percepção. Por isso pode ser falso ou não confiável, mas em alguns casos é verdadeiro. Conhecimento científico é testado pela ciência, por isso mais confiável. Nem todo conhecimento gerado pela humanidade foi testado pela ciência. Boa parte desse conhecimento não testado é um conhecimento baseado na experiência. O conhecimento empírico, uma vez que foi testado pelo método científico, passa então a ser conhecimento científico. E é natural que o conhecimento baseado na experiência seja a porta de entrada, que esse conhecimento então vai evoluindo e progredindo de forma a se tornar mais próximo da verdade, baseado nos estudos e na validação através da ciência. Quais são as obrigações do profissional de saúde? Respeitar os direitos do paciente. Primeiramente, é uma obrigação fundamental. Primar pela saúde, bem-estar físico e psicológico e pela segurança do paciente. Identificar situações de risco e contraindicações do tratamento. Prezar pela ideal orientação ao paciente. Desenvolver procedimentos terapêuticos com perícia e competência técnica. Encaminhar o paciente a profissionais competentes e peritos. Quando você não tem capacidade de desenvolver uma técnica, quando você não tem capacidade de desenvolver um diagnóstico, então faça o encaminhamento. Relacionar-se com outros profissionais de saúde para o melhor interesse do paciente. Prezar pela sua própria segurança e integridade no exercício profissional, bem como sua equipe de trabalho. Então temos a formação da identidade de um profissional da saúde. Mas quais são as obrigações do profissional de saúde? Por exemplo, após realizar o diagnóstico, o profissional de saúde deve informar sobre opções de tratamento, informar sobre o nível de comprovação científica do tratamento, sobre o objetivo do tratamento em relação à cura, estabilização, reabilitação ou manutenção da qualidade de vida do paciente. Acima de tudo, o profissional de saúde deve ser claro contra todas as situações, principalmente quanto ao quadro clínico do paciente. Se o paciente ele terá uma cura, se ele terá um tratamento, se ele melhora a qualidade de vida, ou mesmo que seja o contrário, ou o pior. E de quem é o paciente? O paciente tem direitos. Primeiramente, isso devemos considerar. Um dos direitos é saber sobre possibilidades de tratamento disponíveis, mesmo que essa possibilidade de tratamento não seja por você como profissional de saúde oferecida. Conhecer o objetivo e o grau de eficiência de cada tipo de tratamento. Tem o direito de escolher qual profissional e qual tratamento receber após devidos esclarecimentos. Inclusive em hospitais, o paciente tem o direito de escolher qual médico deve atendê-lo, mesmo que o médico não pertença ao corpo clínico. O paciente tem direito de escolher o fisioterapeuta e outros profissionais que possam estar assistindo esse paciente durante o período de sua convalescência, seja em internação ou não. E de quem é o paciente? São vários critérios que devemos observar. Na realidade, devemos considerar que o paciente é que tem os profissionais, e não que os profissionais têm o paciente. Essa é a principal preposição que devemos considerar. A principal prerrogativa é do paciente. E aí temos uma equipe de saúde que muitas vezes disputa por esse profissional. E que uma equipe de saúde que cada vez menos está submetida à hierarquia, uma vez que o paciente tem o direito de escolher o profissional que ele busca para resolver o seu problema clínico, o distúrbio funcional ou sequela, dentro do escopo profissional de atuação de cada um desses profissionais. E que acima da autoridade existe ainda a evidência científica do tratamento que será realizado.
Consideramos também as competências de cada profissional, a perícia de cada profissional e também a referência dos mesmos no mercado. Devemos chamar de cliente ou paciente? Afinal, paciente é aquele que tem paciência. Todo paciente também é um cliente, de certa forma. O paciente, no entanto, é um cliente em especial. Quando enfrenta uma patologia, encontra-se em estado de sofrimento. Devemos, então, considerar que o paciente é sim um tipo de cliente, mas um tipo muito especial de cliente, que está em sofrimento. Direitos do paciente. A saúde é um direito de todos, algo que podemos ver presente em diversos tratados internacionais. Em nossa própria Constituição brasileira, já citada antes, é possível notar a importância dada a esse direito fundamental. Segundo a lei, por exemplo, mais especificamente em seu artigo 3º, os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. No entanto, a regra mais significativa é dada pelo Ministério da Saúde na Portaria 1820 de 09. Essa regra discorre sobre os direitos e deveres e garantias asseguradas nos serviços de saúde. Toda pessoa tem direito ao tratamento adequado e no tempo certo para resolver o seu problema de saúde. Direitos no atendimento. Todos têm direito a receber cuidados médicos e de saúde sem distinção de raça, sexo, idade, condição social, nacionalidade, opinião política, religião ou por ser portador de qualquer doença infecto-contagiosa. O atendimento deve ser prestado também em períodos festivos, feriados ou durante greves profissionais. Os serviços oferecidos pelas redes públicas de saúde são gratuitos, inclusive nos hospitais particulares conveniados ao Sistema Único de Saúde. O paciente tem direito a ser identificado pelo nome e sobrenome e não deve ser chamado por forma imprópria, desrespeitosa ou preconceituosa. O profissional de saúde deve portar um crachá visível que contenha o nome completo, função e o cargo. Estado de saúde. O paciente tem direito de obter informações claras, objetivas e compreensíveis sobre o seu estado de saúde, diagnóstico e tratamentos a que deverá ser submetido. É direito dele também consultar seu prontuário médico individual, que deve conter o histórico do doente, a evolução clínica, exames, condutas terapêuticas e demais anotações. Para transferência ou encaminhamento a outro profissional ou unidade de saúde para a continuidade do tratamento ou por ocasião da alta, o paciente tem direito a receber declaração, atestado ou laudo médico, bem como tem o direito de solicitar laudos e pareceres de outros profissionais. Sigilo profissional. As informações sobre o paciente são segredos profissionais. O médico ou qualquer outro profissional só pode revelar com autorização expressa do paciente ou se houver riscos à saúde de terceiros, à saúde pública ou por imposição legal. Tratamento e exames. É direito do paciente autorizar ou não procedimentos, investigações, tratamento ou conduta terapêutica a ser oferecida. Ele deve ser informado sobre o exame a que vai ser submetido e sua finalidade. A retirada de qualquer órgão do corpo só pode ser feita com seu prévio consentimento, e ele tem o direito de exigir que todos os materiais utilizados sejam rigorosamente esterilizados ou descartáveis e manipulados segundo normas de higiene e prevenção. Medicamentos. O paciente tem o direito a receber não só medicamentos e equipamentos básicos,
mas também os de alto custo. Ele tem o direito a receber as receitas com o nome genérico do medicamento de forma legível, com a assinatura do médico e carimbo contendo o número do registro no respectivo conselho profissional. Clínicas e hospitais. O paciente tem o direito a que sua segurança e integridade física sejam assegurados nos estabelecimentos de saúde públicos e privados, além de acesso às contas referentes às despesas de seu tratamento, exames, medicação, internação e outros procedimentos médicos. O paciente tem direito a manter sua privacidade para satisfazer suas necessidades fisiológicas. Tem o direito à alimentação adequada e higiênica, tanto no leito como no ambiente onde estiver internado ou aguardando atendimento. Acompanhante. O paciente tem direito a acompanhante se desejar nas consultas e nas internações. No parto, a parturiente poderá solicitar a presença do pai da criança. As visitas de parentes e amigos devem ser feitas em horários que não comprometam as atividades médicas e sanitárias. Declarações. Os hospitais e maternidades são obrigados a fornecer a declaração de nascimento que registra o parto e o nascimento do bebê. É direito dos familiares de paciente falecido serem imediatamente avisados da morte e receberem declaração de óbito emitida pelo médico que o assistia, exceto quando houver evidências de morte violenta. A fonte é Código de Ética Médica, Resolução, Conselho Federal de Medicina. Prontuário e evolução. O prontuário é um documento a qual o paciente tem direito, é obrigação de todos os profissionais registrarem as informações de avaliação e também de evolução do paciente. O prontuário é o registro dos procedimentos de avaliação e tratamento do paciente. Evolução é o registro diário de procedimentos, orientações e estado geral do paciente. As informações do prontuário do paciente são sigilosas e somente os profissionais que atendem o paciente e o próprio devem ter acesso a esses documentos. Prontuário. Então, algumas informações são importantes no prontuário. Aqui temos 10 pontos importantes para a sua criação e utilização. Primeiramente, gestão de informações, planejar e projetar processos que atendam necessidades internas e externas. Tecnologia da informação, testar e avaliar os sistemas assegurando a integração, qualidade e segurança dos dados. Segurança, proteger registros e informações contra perdas, destruição, adulteração e acesso ou uso não autorizado. Monitoramento, controle de políticas, procedimentos, planos e outros documentos orientadores dos processos e práticas e clínicas e não clínicas. Unidade, agrupar informações para identificar o paciente, apoiar seu diagnóstico, justificar o tratamento e documentar o curso e os resultados do cuidado prestado. Clareza, identificar o autor e a data de cada registro no prontuário, monitorando periodicamente aspectos do prontuário, legibilidade e integralidade do prontuário. Padronização, implementar e monitorar o uso de códigos de diagnóstico, procedimentos e símbolos, abreviaturas e definições. Ética, o uso do prontuário pautado pelo compromisso ético e legal por parte de instituições de saúde, gestores e equipe multidisciplinar. Confidencialidade, assegurar o sigilo e segurança das informações. Orientação, registrar as atividades de educação fornecidas ao paciente. Os profissionais de saúde apresentam responsabilidade com o paciente. Em âmbito civil, quando condutas realizadas ao paciente causam danos a ele, ou mesmo criminal. Quando essas condutas que causaram danos ao paciente envolvem, por exemplo, uma negligência, uma imperícia, quando a prática terapêutica ao paciente gera danos e esses danos são produtos de um ato de irresponsabilidade do profissional de saúde. Então, o profissional também pode ser responsabilizado de forma criminal. Iatrogenia,
A iatrogenia consiste em um estado de doença, efeitos adversos ou alterações patológicas causadas ou resultantes de um tratamento de saúde. Dano gerado ao paciente devido a um erro profissional ao tratar um paciente, seja ele na intervenção, na orientação ou no diagnóstico. Erros no diagnóstico, na orientação, podem promover danos colaterais a um paciente. Alguns efeitos adversos ocorrem dentro do recomendável, que são previsíveis, esperados ou inesperados, controláveis ou não, e algumas vezes inevitáveis. Por isso, alguns procedimentos necessitam de termo de consentimento ao paciente. Então, aqui temos um caso, né, de um fisioterapeuta manipulativo, que ao atender o tenista, Rafael Nadal, supostamente causou uma fratura de costela. Então, essa é uma questão bastante polêmica que envolve a responsabilidade desse profissional. E nesse caso específico, se observou que ele fez realmente uma manipulação no atleta, uma manipulação normalmente realizada de improviso, e embora tenha feito a manipulação, a fratura na costela foi ocasionada devido a um componente de estresse, devido ao treinamento, super treinamento, ou mesmo a prática extensiva e intensiva de atividade física do próprio atleta. Mas, quando um profissional vai fazer um procedimento como um procedimento manipulativo, é importante que ele saiba da responsabilidade que ele tem em ter perícia, ou seja, ter formação e também ter competência sobre o procedimento que ele está realizando. Do contrário, ele assume o risco sobre algum fator que possa ser gerado, alguma complicação ou alguma iatrogenia que possa ser gerada desse procedimento. O dicionário nos diz que a iatrogenia é qualquer alteração patológica provocada no paciente por um procedimento médico errôneo ou inadvertido. Isso é feito sem reflexão. Essa definição exclui efeitos maléficos resultantes de ações médicas consideradas corretas, como, por exemplo, administrar dipirona em uma pessoa com febre ou dor. Teoricamente, pode acontecer uma reação anafilática letal em função desse ato correto. Mas como caracterizar que determinada conduta é correta? Na realidade, essa terminologia de iatrogenia ainda se discute se ela considera quando acontece um efeito colateral do paciente. Né? Se de fato a iatrogenia é um evento que acontece somente com descuido, desleixo, ou se também é iatrogenia quando é um erro, é um processo aleatório. Então, na literatura ainda existe divergência sobre essa classificação. Mas sabemos que a heterogeneia pode acontecer devido a um procedimento clínico, médico, de qualquer profissional de saúde, seja ele diagnóstico ou terapêutico, sendo um efeito indesejado, muito mais ligado a um erro no procedimento. Então aqui temos um caso onde um paciente procura um médico ortopedista com queixa de dor no ombro, o médico solicita uma ecografia constatando uma ruptura parcial do ligamento supraespinhoso. O médico indica a cirurgia. O paciente desinteressado na cirurgia procura um massagista, o mesmo avalia o laudo da ecografia e mesmo assim executa uma massagem e alongamento na região afetada, levando ao estalido no ombro, tornando a ruptura parcial em total, o que foi visto na outra ecografia. Então, depois do procedimento de massoterapia, houve então a ruptura total do supraespinhoso e ele recorre novamente ao serviço de ortopedia. Outra situação, paciente com hipermobilidade manipulado na coluna cervical evolui com AVC. Um paciente com clara hipermobilidade, de acordo com a escala de Beighton, 24 anos, sexo feminino, e histórico familiar de uma doença, Ehlers-Danlos, que está relacionado com a alta escala de Beighton, ou hipermobilidade global. Obviamente, esse paciente não deveria ser manipulado,
por apresentar uma escala de Beighton alta e também histórico familiar de Ehlers-Danlos. Então, esse foi um erro no processo de avaliação do paciente. Aqui temos mais um caso de iatrogenia de um médico que esquece a compressa dentro de um paciente, né, uma paciente gestante que acabou de dar luz e ele esqueceu a compressa. Nesse caso, foi um caso onde eu tive uma vivência especial e essa paciente, então, ela teve uma infecção muito violenta, ficou muitos dias com a barriga aberta para poder realizar a limpeza, né? E quando foi, na realidade, tentaram abrir para voou pus até no teto, realmente foi uma situação bem complicada. Então, na nutrição pode haver imperícia. Aqui tem vários exemplos, né? Imperícia, omissão, né? Quanto à prescrição, simples prescrição de uma dieta. Né? Então, o que é imperícia? Né? Qual é o conceito de imperícia? Então, qual é o conceito de imprudência? Né? Então, nós já vimos que a imperícia é quando o profissional assume uma responsabilidade de um procedimento no qual ele não é capacitado. Imprudência não necessariamente é isso. Muitas vezes um profissional que tem a devida formação, tem devido estágio, devida prática clínica, mas que de alguma forma, por preguiça, age com desleixo e não realiza uma etapa do procedimento. Alguma etapa que deveria existir para haver segurança no procedimento. Acidente. Né? O acidente, no caso, muitos dos acidentes são de fato imperícia ou imprudência, mas pode ainda existir uma situação onde um evento surge, um evento imprevisível acontece e gera uma consequência para o paciente. Incompetência. Quando o profissional não tem competência, não pode realizar um procedimento, mesmo que ele tenha formação, mesmo que ele tenha capacidade, mas em um momento específico não tenha competência, ou que de fato em momento algum terá competência. Negligência, quando há, na realidade, uma omissão de um procedimento. A iatrogenia, né, o conceito de dano ao paciente devido a um erro no procedimento ou mesmo no diagnóstico. Dano terapêutico permissivo é quando se adota uma conduta que vai lesar o paciente de propósito, sabendo que é a única alternativa disponível. E isso deve ser consentido pelo paciente ou pelos familiares. Efeito colateral é um efeito indesejável a um tratamento, a uma medicação, a uma cirurgia, mas é um efeito possivelmente esperado, que poderia acontecer e o qual o paciente deve ter conhecimento. E a complicação é diferente do efeito colateral. A complicação é uma possibilidade que pode transcorrer no tratamento. Por exemplo, uma infecção óssea após uma cirurgia de fixação de uma fratura. Então, após uma cirurgia, é possível que haja uma infecção. É uma possibilidade. É uma complicação possível. Então, o paciente tem que ter ciência dessa complicação que pode surgir no seu tratamento. E a saúde do profissional de saúde? Como é que fica? Então, os profissionais de saúde estão expostos a muitos riscos. Os profissionais de saúde estão diariamente muito expostos em sua rotina. O ambiente hospitalar, por exemplo, está repleto de risco de infecção, por exemplo, de agressão, né? Situações de estresse, mesmo reduzidos por boas práticas em biossegurança, existem e podem ser classificados em 5 grupos os riscos a profissionais de saúde, como, por exemplo, riscos físicos, ruído, vibração, raio-x, radiação ionizante e também não ionizante, temperaturas extremas e pressão atmosférica anormal, riscos químicos, agentes e substâncias químicas, sob a forma líquida, gasosa, ou de partículas e poeiras minerais e vegetais, comum no processo de trabalho. Biológicos são vírus, bactérias, parasitas, geralmente associados ao trabalho em hospitais e laboratórios. Também temos riscos ergonômicos e psicossociais, decorrente da organização, gestão do trabalho,
por exemplo, utilização de equipamentos, máquinas e mobiliário inadequado, que levam posturas e posições incorretas, locais adaptados com más condições de iluminação, ventilação e de conforto para os trabalhadores, trabalhos em turno e noturno, né, em turnos, né, específicos e noturnos, monotonia ou ritmo de trabalho excessivo, exigências de produtividade, relações de trabalho autoritárias, falhas no treinamento e supervisão dos trabalhadores. Devemos pensar aí muito num profissional médico que é o anestesista, que é um dos maiores índices de suicídio dentro da área da saúde. E também associação com medicamentos não autorizados. Mecânicas e de acidentes, né? Causas de risco mecânico, né? Exposição a risco mecânicos e acidentes, ligados à proteção das máquinas, arranjo físico, ordem e limpeza do ambiente de trabalho, sinalização, rotulagem de produtos e outros que podem levar a acidentes. É muito comum na UTI, então, a remoção de rótulos ou a utilização de frascos, trocarem frascos de soro com manitol, né, instilarem em ventiladores mecânicos, o líquido errado, equivocado, muitas vezes não somente pelo profissional que está fazendo o procedimento, mas também pela equipe organizacional de enfermagem que está na volta. Então, muitas vezes, um profissional pode estar exposto a uma facilitação para uma iatrogenia. Então, isso é muito importante considerar que existe uma pressão muito forte em todos os profissionais de saúde. Tá? Gostaria de citar também que quando é feita uma cirurgia, por exemplo, onde deve-se operar a perna direita, toda a equipe de enfermagem deve sinalizar que o paciente deve operar a perna direita. Então, se o paciente for operado na perna errada, não somente o cirurgião deve ser responsabilizado, mas toda a equipe de saúde. NR32. A NR32 é um conjunto de normas reguladoras postuladas pela Anvisa que fomentam, né, diretrizes básicas para implementações de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores de serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Então, utilização de EPIs, condutas, né, não só proteção individual, né, equipamentos de proteção individual, mas também equipamentos de proteção coletiva. Então, alguns equipamentos, como óculos, por exemplo, e as máscaras, né, em pacientes que estão em isolamento, né, profissionais, né, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, que vão fazer aspirações, né, que vão muitas vezes atender pacientes com tuberculose, pacientes com outras infecções. Então, é muito importante que haja a utilização de equipamentos de proteção individual e o dos pacientes em isolamento ainda uma proteção adicional para que não haja contaminação cruzada, ou seja, levar uma bactéria de um paciente para outro. E o paciente? Né? Qual paciente devemos priorizar no atendimento? Isso é outra coisa, né, que devemos pensar. Tem vários profissionais de saúde em vários escopos profissionais. Então temos aí fisioterapeutas, médicos, quiropraxistas, farmacêuticos, odontólogos, né? Tem profissionais que atendem na urgência, tem profissionais que não atendem na urgência, atendem somente no consultório, né? Então, como é que devemos priorizar o atendimento de forma ética? O mais urgente, o mais necessitado, o que marcou horário primeiro, o que tem horário, né? Aquele que entrou como encaixe, como é que deve ser? Né? O que mais pode se beneficiar com o tratamento, né? Aquele que não vai se beneficiar com o tratamento, qual é o prioritário? Qual é o prioritário? O que não oferece risco para o profissional? Os casos eletivos, como é que fica? Ou devemos priorizar quando acontece um encaixe de um paciente? Então, são questões que vão variar, vão oscilar de acordo com o escopo de atuação profissional. Então, se é um profissional de urgência, né, se é um profissional de consultório, então tem vários critérios que cada instituição deve estabelecer. Pensando, né, numa ótica de atendimento de saúde, né, vinculado, por exemplo,
a serviço público de saúde, existe um protocolo, que é o protocolo de Manchester, né, onde etiquetas de identificação com escala de gravidade são colocadas no paciente na triagem. Então, para fazer esse protocolo, é necessário que tenha pelo menos um profissional, preferencialmente na área de enfermagem, de nível superior, que vai ter que ter alguns equipamentos para avaliar esses pacientes para fazer a triagem. Então, a primeira coisa vai para a triagem. Aí vai utilizar o estetoscópio, né, o glicosímetro, o oxímetro, né, tem que registrar as informações em prontuários, né, aferir frequência cardíaca, termômetro, né, então são equipamentos mínimos que devem ser utilizados para fazer essa classificação. E como é que funciona essa classificação, né? Bom, essa classificação vai digamos, elencar a prioridade do atendimento. Foi desenvolvida por Kevin McWay, que é um médico e professor que criou o protocolo de Manchester em 1994. A partir de 1998, esse método começou a ser usado em todos os hospitais no Reino Unido. E após outros países passaram a empregar também esse método, que é muito eficaz, especialmente no que diz respeito a grandes lotações das unidades de saúde. Aqui em Novo Hamburgo, já vi nas unidades de saúde ser utilizado esse tipo de protocolo. A partir dessa técnica, é possível organizar os pacientes de um jeito mais prático e eficiente, priorizando casos de maior urgência. Vale notar, porém, que esse protocolo não é usado para pressupor diagnósticos. Então, nós temos ali no protocolo de Manchester cores e significados, onde temos a cor vermelha, pacientes que têm risco de morte ou estão em condições de gravidade extrema e que precisam de atendimento. Pacientes de cor laranja, né, em casos urgentes, com tempo de espera de no máximo 10 minutos. Amarelo, pacientes que podem correr riscos, mas não imediato. Tempo de espera médio de até 1 hora. Verde, pacientes em caso pouco urgente, que podem esperar até 2 horas. E azul, pacientes sem urgência para atendimento e que podem esperar até 4 horas ou serem encaminhados para uma outra unidade ou para uma UBS. Então, eu quando tive uma triagem dessa, recebi a cor azul, fiquei feliz, que achei que era do Grêmio. Triste. Mas, então, esses são, digamos, os aspectos, né, os critérios utilizados pelo protocolo de Manchester. Então, aqui, ó, a cor vermelha, nós temos aqui crises, que é urgente, né, crises convulsivas, paradas cardiorrespiratórias, hemorragia sem controle, dor no peito, com falta de ar. Então, o atendimento tem que ser imediato, né, ali, queimaduras de 25% do corpo, tentativa de suicídio, né, então, atendimento imediato, né, para que realmente a pessoa não venha a falecer, né. O urgente, né, aqui muito urgente, cor laranja, né, então dores muito severas, cefaleias de rápida progressão, arritmias sem sinais de instabilidade, né. Então são situações muito urgentes, que é espera de no máximo 10 minutos. A cor amarela, né, cor amarela, né, nós vamos ter aqui, ó, vômitos intensos, desmaios, crise de pânico, dores moderadas, sinais vitais alterados, assim por diante. Então, pode correr risco, mas aguenta até 1 hora para ser atendido. Pouco urgente, aí nós temos viroses, tonturas, dores leves, resfriados, náuseas e entre outros. E a cor azul, né, por fim, as posições são usadas para identificar os quadros em que não há urgência para atendimento, onde os pacientes podem esperar até 4 horas ou serem encaminhados para outra unidade de saúde. Bom, então é isso aí. Mais uma aula terminada.